Oi, tudo bem? Novamente aqui para dizer algumas palavras que vão de encontro aos vossos corações. Hoje quero falar de duas servidão, de dois senhores, de dois segmentos, de duas obediências. Nós passamos por dias difíceis, onde há várias opiniões sobre o que vem acontecendo no mundo. Cada um com o seu entendimento, tentam passar para nós o que está acontecendo. Mas a realidade é uma só, é que o mundo vem passando por um problema muito grave, que é essa enfermidade que tem assolado milhões de pessoas, tem destruído milhões de famílias e tem deixado milhões de pessoas desamparadas, muitas com medo, muitas sem saber o que fazer. Mas eu quero falar sobre esses dois senhores, o qual as pessoas seguem, porque na verdade nós deveríamos seguir uma única pessoa, mas acabamos dando ouvido a várias pessoas. E essa única pessoa a qual nós devemos ter obediências se chama Jesus Cristo. Dele vem a essência da vida, vem a essência da palavra, vem o suporte para que você possa passar os dias mal, e vem o suporte também para que você seja consolado, para que você seja iluminado. Eu gostaria de começar lendo algumas das palavras que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos deu. Ele diz assim, que não se pode seguir dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a dois senhores, não podeis servir a Deus e a riqueza. Aqui Jesus, os dois senhores que ele descreve aqui, é Deus. Um é Deus e o outro é a riqueza, que é o seu bem material. Por que ele está dizendo isso? Porque tem pessoas que a preocupação dela está nas coisas materiais, está na conquista de coisas materiais. E ela, com este pensamento, jamais ela vai procurar o conhecimento das coisas de Deus. Então ela está seguindo um Senhor chamado riqueza e desprezando um Senhor chamado Deus. E tem pessoas que estão servindo um Senhor chamado Deus e não desprezando um Senhor chamado riqueza, mas com moderação, buscando o seu sustento de vida neste mundo, mas não com aquele objetivo de ser rico ou querer conquistar o mundo através do materialismo, seguindo este Senhor que se chama riqueza. Aí ele continua dizendo o seguinte, aqui no versículo 24 do capítulo 7 de Mateus, ele diz o seguinte sobre essas pessoas que buscam senhores diferentes. Aí ele faz uma analogia, sobre este assunto. Então ele vai falar uma história, vai contar uma história para o qual você deve tirar, as suas dúvidas, Você deve tirar suas conclusões sobre o que Jesus vai dizer agora. Ele diz assim: todo aquele, pois,
que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a areia. Quer dizer, sobre a rocha. Desculpa, eu falei sobre a areia, mas é sobre a rocha. Vou ler de novo. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Deixa eu explicar uma coisinha. Rocha. Jesus aqui está usando um termo, uma palavra chamada rocha, onde o homem edificou a sua vida ou a sua casa. Essa rocha significa Ele mesmo, Jesus Cristo. Por isso que Ele está dizendo estas coisas. Então, a pessoa que edificou a sua vida sobre esse Senhor, chamado aqui de rocha, é uma pessoa praticamente prudente. Vou continuar a leitura aqui. Vou até repetir, Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí ele vai dizer, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Quer dizer, essa pessoa sofreu todos os impactos que o mundo oferece, Olha, caiu a chuva sobre aquela casa, sopraram os ventos, e não é ventinho qualquer não, ventos fortes mesmo, Transbordou o rio, sobre aquela casa que foi edificada sobre a rocha. Só que com todo esse impacto que foi sobre ela, ela permaneceu inabalável, ela permaneceu ali em pé, edificada. Agora, ele vai também falar sobre a pessoa que edificou a sua casa sobre outros senhores, sobre a riqueza, ou sobre a lei de Moisés. Aí ele continua dizendo assim, e todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, e as não pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Você vê? O prudente edificou sua casa sobre a rocha. Veio toda aquela tribulação sobre aquela casa, e ela permaneceu firme. Mas o outro homem que desprezou, o Senhor Deus, edificou sua casa sobre a areia. Aí o que aconteceu? E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordou os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto, contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Você vê que a tribulação, que as dores, que as enfermidades, que as coisas que acontecem de ruim sobre as pessoas ou com as pessoas, independente da religião dela, seja ela uma pessoa obediente a Deus, seja ela não obediente a Deus, os problemas vêm de encontro às duas pessoas. Só que a pessoa que é obediente a Deus, que está edificada sobre a rocha, como diz aqui, esses problemas vêm sobre ela e ela suporta. Por quê? Ela tem mecanismos religiosos, bíblicos. Ela tem suporte espiritual para poder suportar toda essa afronta que vem de encontro a ela ou a família dela, Mas aquela pessoa que não dá ouvido à palavra de Deus, que não dá ouvido ao seu Senhor, também vem esses problemas sobre ela. Só que ela não consegue aguentar e acaba caindo, É o caso aqui da parábola que Jesus diz.
e todo aquele que ouve as minhas palavras e as não pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Apesar que a areia aqui também simboliza a lei de Moisés, tá? Que edificou a sua casa sobre areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Por quê? Porque não dá ouvido à palavra de Deus, não deu ouvido às palavras espirituais, os ensinamentos de um homem chamado Jesus Cristo, né? Então, quando vem os problemas, ela não tem amparo espiritual, e muitas das vezes não tem amparo material também, né? E ela acaba sendo destruída pelos impactos que vêm sobre ela. Mas aquele que edifica a sua casa sobre a rocha, que é Jesus Cristo, vem também todos esses problemas, mas ele consegue suportar e consegue permanecer firme, inabalável, né? Aqueles problemas não conseguem derrubar essa pessoa que edificou sua vida sobre a palavra de Deus, que aqui se chama de rocha, né? Mas que nós possamos tirar proveito desses ensinamentos e começar a prestar atenção nas nossas vidas. Qual o Senhor que nós estamos buscando, né? Porque tem um Senhor aqui que buscou a riqueza, e tem um outro Senhor que buscou a Deus, né? Aquele que buscou as riquezas, ele não conseguiu suportar as dores do mundo quando veio sobre ele, porque o dinheiro dele não pôde comprar, né, a cura de um câncer, por exemplo. O dinheiro dele não pôde tirar o filho dele das drogas, ao contrário, Deus foi suporte para que o filho dele pudesse se drogar, né? Que o dinheiro consegue comprar isso. O dinheiro dele não conseguiu fazer com que ele cuidasse bem de sua família, não deixando ela se desviar para o mal, né? O dinheiro dele não conseguiu fazer com que ele tivesse uma vida de paz, de tranquilidade, de amor, de sinceridade, de verdade. Mas aquele que edificou a sua casa sobre a rocha, né, chamada Jesus, esse conseguiu, né? Ele edificou a casa, não quis dizer que ele tinha dinheiro. Aqui fala que ele edificou sua casa, sua vida sobre a palavra de Deus. E as mesmas tribulações e as mesmas tempestades, e o mesmo transbordar do rio, e o mesmo soprar do vento, veio sobre esse que edificou a sua vida sobre a rocha, sobre a palavra de Deus, e ele conseguiu permanecer em pé, permanecer firme, dominar a situação, não deixar ser levado por ela, né? Hoje as pessoas que não têm a fé pura e limpa em Deus, elas não conseguem suportar o dia mau. Hoje nós vemos milhares de pessoas, né, que estão aí com doenças incuráveis, como a depressão. Muitas pessoas são depressivas por quê? Porque não alcançaram o seu objetivo, porque deram crédito naquilo que elas acham que é certo, que é a conquista do materialismo. Aí isso não é alcançado, aí essa pessoa começa a entrar em depressão. Aí com essa depressão, ela começa a cair, né? A se isolar, a ser controlada por remédios, né? Por coisas materiais da ciência, né? Que são os Rivotril, os Diazepam, né? Que vem controlando a vida dessa pessoa. Por quê? Porque ela não deu crédito ao seu Senhor, ao Senhor chamado Jesus Cristo. Ela edificou a sua vida, que é a sua casa, sobre areia. Ela é uma pessoa insensata. Por isso que quando transbordou o rio, quando soprou o vento,
quando as águas passaram por aquela casa, que foi edificada sobre areia, ela veio a cair, ela veio a desabar, ela veio a ficar destruída, né? Por falta de conhecimento da palavra de Deus. Mas se você edificar a sua vida sobre as palavras de Jesus Cristo, tenha certeza que todos os problemas que vierem na sua vida, você vai conseguir suportar, você vai conseguir resolvê-los, você vai conseguir passar por eles. Eu não estou falando que Deus vai tirar os problemas que vierem na nossa vida ou na sua vida, mas que Ele dará suporte para que nós possamos suportar, né, e passar o dia mal que vem acontecendo neste mundo. Mas aquela pessoa que não quer saber das coisas de Deus, que edificou a sua vida sobre a riqueza, hoje em dia ela está sofrendo, porque nós vemos os mercados, as padarias, né, as lojas, as empresas, tudo fechada, e é onde essas pessoas tiravam seus recursos, e hoje os recursos que elas ganhavam foram diminuídos, e muitas nem recurso têm, estão dependendo de um auxílio do governo. Por quê? Porque essas pessoas edificaram sua vida sobre areia, e as tempestades vieram, né, e derrubaram elas. Elas não tinham suporte para poder suportar os dias maus, porque se essa pessoa ela tivesse a vida dela edificada sobre a palavra de Deus, todo o dinheiro que ela conseguiu durante o tempo antes desta doença chamada coronavírus, ela tinha, né, organizado ele, ou tinha guardado, ou tinha aplicado, né, não tinha gasto com besteira, com festas, com coisas deste mundo, né? E hoje ela tinha um suporte financeiro no banco para suportar os dias maus. Então, ela não guardou, ela simplesmente, né, detonou, ou seja, esbanjou, e hoje chegou esta doença, a qual afastou elas do seu serviço, e muitas perderam seu emprego, muitas foram reduzidos o seu salário, e hoje elas passam por problemas financeiros, aonde não tem como suportá-las. Aí é o caso onde entram muitas em depressões, onde muitas desistem de viver, onde muitas se entregam aos problemas deste mundo. Mas aquele que edificou a sua vida sobre a rocha, ela conseguiu suportar e está suportando esses dias maus. Por quê? Porque ela soube dominar a sua vida anteriormente até os dias de hoje, e ela vem dominando porque ela tem um conhecimento da palavra de Deus, e ela tem esse suporte espiritual que faz com que ela possa passar os dias maus. Então, meu amigo e minha amiga, nós não devemos nunca servir a dois senhores, porque é como diz aqui a Bíblia: ou há de agradar a um e aborrecer ao outro. Como diz aqui, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar a outro, ou se devotará a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Entendeu? Então, se você até o dia de hoje tem servido dois senhores, você pode começar a partir de agora a buscar o conhecimento desse novo Senhor, que vai te dar suporte espiritual para que você possa passar os dias maus. E esse Senhor se chama Jesus Cristo, o qual está sentado à direita do nosso Deus Todo-Poderoso, né? A Bíblia diz que Jesus Cristo foi levado aos céus e sentou no trono à direita de Deus. E tudo que nós precisamos, pedimos a Deus, só conseguiremos se pedirmos em nome de Jesus Cristo. Ele é o único intercessor entre o homem e Deus. Ele é o único que pode levar nossa oração, nossos pedidos, né,
as nossas tribulações que viemos a passar a Deus, e Deus dará a resposta, dará o suporte para que nós possamos suportar toda ou qualquer situação que vier a acontecer neste mundo. Você pode começar a fazer isso agora, a começar lendo uma Bíblia, por exemplo. Se você tiver uma Bíblia aí na sua casa, você pode estar lendo esta Bíblia, né? Quando você pega uma Bíblia para ler, você já está automaticamente buscando este Senhor, né? Que pode te ajudar, não a riqueza, né? Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre para nos tornar rico. E que riqueza é essa, se não a força espiritual para que nós possamos passar, né, e suportar qualquer tipo de problema que vier a acontecer em nossas vidas. Essa é a riqueza espiritual que nós devemos ter. Por isso que a Bíblia fala que Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre para nos tornar rico. Como é que ele se fez pobre? Quando ele se igualou a nós, se vestiu de corpo, né? Se vestiu desse corpo carnal que nós temos aqui embaixo. Ele fez isso. Ele era um ser espiritual e nasceu através de Maria e foi formado por um corpo, né, igual ao nosso. Só que ele veio se formar nesse corpo para um objetivo, para nos tornar ricos. Como nos tornar ricos? Foi quando ele foi levado à cruz do Calvário, né? Foi crucificado, ao terceiro dia ressuscitou. Depois que ele encontrou com os discípulos, falou certas coisas, ele disse aos discípulos que enviaria o Consolador que é o Espírito Santo. E esse Consolador foi enviado sobre toda a carne, o qual desceu no dia de Pentecoste, onde estavam todas as pessoas reunidas, e vem aquele vento impetuoso e abrangiu e pegou todas as pessoas e encheu do Espírito Santo. E esse Espírito Santo é a riqueza que nos dá força para vencer qualquer obstáculo que nos for colocado em nossas vidas. Este é o Senhor ao qual nós devemos obedecer, devemos buscar e devemos, se possível, louvar. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Muito obrigado. Espero que você tenha tirado proveito desta palavra. Espero que Deus possa sempre abençoar a sua vida e te dar direção para que você possa suportar o dia mau. Muito obrigado, em nome de Jesus. Até a próxima.